Olá, sejam bem-vindos a mais uma live Perguntas e Respostas. Vamos falar um pouquinho de Eneagrama, como que essa ferramenta pode nos ajudar nesse processo de autoconhecimento, de autodescoberta, dessas possibilidades que a gente tem por aí, né? Vários caminhos, mas muitas perguntas, muitas dúvidas, e não é diferente nesse tema, né? Então, eu tenho muitas perguntas aqui hoje, vamos responder na medida do possível. Se você estiver achando interessante aí, vai mandando também durante a live que a gente vai respondendo. Tem algumas aqui hoje. E como eu já tinha dito outros dias, né? São perguntas abertas. Então, independente do tipo, independente se você está conhecendo a ferramenta agora, se você já conhece, manda aí que a gente vai respondendo. Tem algumas por aqui que eu acho que são bem interessantes, que vocês vão gostar muito. Talvez pode ser difícil, diferente para algumas pessoas, mas pode ser, quem sabe, a chave, né, de algumas respostas. Sejam bem-vindos, Matheus, Bruno, Cristine, Ana, Beth. Vamos que vamos. Gente, antes de eu começar a responder as perguntas, vai clicando aí no aviãozinho, vai compartilhando essa live com quem você acredita que vai gostar de saber um pouquinho mais sobre o Eneagrama. Quem sabe a sua dúvida é a dúvida dele também, e a gente vai respondendo aqui. Gente, a primeira pergunta como eu falei, né, parece ser básico para algumas pessoas, mas para as outras não. A primeira pergunta é: quais são os tipos que existem no Eneagrama? O Eneagrama vem de Enia, grama, a Enia, né, vem de 9, grama, figura. Então, uma figura de 9 pontos, 9 lados e por aí vai. Então, basicamente, quando a gente fala de Eneagrama, a gente está falando de 9 pontos, 9 tipos, 9 arquétipos, 9 traços, egos. Cada escola, cada linha de estudo tem um nome, usa um nome específico. Mas ele é muito maior do que isso. A gente trabalha, além dos 9 tipos, 3 instintos, as asas, que viram 18, os níveis de consciência, são 9 níveis de consciência, as flechas. Então tem muita coisa por trás dessa pontinha do iceberg aí, que são os tipos. A gente chega aí a 108 arquétipos, dependendo de como a gente olha o Eneagrama. Então é muito mais profundo do que a gente imagina, muito mais complexo. Mas, respondendo a pergunta friamente, 9. A gente vai falar de 9. Você vai ver aí no dia a dia as pessoas falando: eu sou tipo 1, 2, 3, até 9. Dali para frente são outros arquétipos, outros nomes, nomenclaturas, que não vem ao caso aqui agora, pelo menos não tem nenhuma pergunta nesse caso aqui. Seja bem-vinda, Cris, Fred. Vão mandando as perguntas que vocês tiverem aí, que a gente vai respondendo. O Eneagrama é de uso individual ou pode ter auxílio na convivência com o próximo? Gente, no primeiro momento é individual, é para você se conhecer, para você se entender. É muito pequeno a gente procurar um Eneagrama querendo mudar uma equipe, querendo trazer mais resultados para o negócio, para um relacionamento, pensando no outro, pensando em, quem sabe, se conhecer um pouquinho mais dessa ferramenta, mudar o outro. O Eneagrama não muda ninguém. Se você não quiser se conhecer, se você não se permitir, não vai mudar nada. Você vai entrar e sair de um treinamento de Eneagrama sem nenhuma mudança. Por isso que a gente fala que ele por si só não muda ninguém. O que o Eneagrama faz é te dar a possibilidade de se conhecer de um jeito diferente, de se enxergar de um jeito diferente. E aí, quando de forma individualizada, você começa a perceber que a lente que você usa para enxergar o mundo é diferente das lentes do outro, e do outro, e do outro, e por aí vai. Parece óbvio para algumas pessoas, mas de fato a gente enxerga com essa clareza só através do Eneagrama. Todo mundo é único, todo mundo é exclusivo, todo mundo é individual nas suas questões, tem as suas realidades, ok. Mas quando a gente vê de uma maneira tão clara, tão simples, isso fica muito mais evidente. E aí sim a gente começa a perceber que o meu jeito
não é nem certo, nem errado, nem ideal, nem não tão ideal assim. É diferente de outros. Aí, nesse momento, é natural que a gente consiga melhorar os nossos relacionamentos. E aí, claro, né, no lado pessoal ou profissional. Mas voltando à pergunta aqui, né, ele tem auxílio na convivência com o próximo? Sem nenhuma dúvida. Mas é muita. Exatamente por isso. Imagina que, vamos pegar esse exemplo bobo aqui. Todo mundo deveria gostar de azul e laranja. Não é assim que a gente pensa? Ontem eu fui abastecer o carro e a relação etanol-gasolina estava de 68%. Tinha duas pessoas dentro do carro. Uma achou que compensava colocar etanol e a outra não. E em alguns segundos houve um certo atrito ali. Por que um acha que deve ser e o outro acha que não deve ser? Cada um tem uma crença, cada um tem uma verdade. Parece óbvio, mas sem querer querendo a gente entra nesses processos aí de conflitos, de embates por coisas muito pequenas. E aí, naturalmente, lá entraram numa decisão e colocaram o etanol. Mas quem é que estava certo, quem é que estava errado? Numa diferença que, teoricamente, o corte é de 70%. É muito pouco para a gente discutir. Se o seu carro estiver bebendo um pouquinho mais, aquilo vai cair. Se tiver ali uma variação no combustível, vai dar diferença. Quem somos nós para falar se está certo ou se está errado, é ideal ou não? É muito subjetivo. E olha que eu estou falando de um assunto teoricamente técnico. Agora imagina quando a gente vai entrar para as questões pessoais, particulares. Se você deve ou não namorar com aquela pessoa. Se você deve ou não continuar naquele trabalho. Se é certo ou errado sonegar impostos. Se está dentro de uma boa convivência, você colocar o lixo, em vez de você colocar o lixo na sua porta, colocar do outro lado da rua, na porta do vizinho, porque o caminhão de lixeiro tem o costume de pegar do lado de lá. A gente começa a entrar em umas questões que a gente nunca vai achar a resposta de consenso, pegando todos os arquétipos, todas as pessoas, e todos vão pensar daquela maneira. Impossível isso acontecer, exatamente por essa diferença de crenças, de experiências de vida, de experiências de infância que cada um de nós temos. Então, sim, auxilia e muito na convivência, principalmente na convivência daquelas pessoas que a gente tem mais proximidade. Então, quanto mais intimidade a gente tem, eu acredito que maior vai ser o impacto do Enneagrama nessa convivência. Porque se eu transformei a minha vida de forma muito grandiosa mesmo, será que a pessoa que acabou de mudar para a casa ao lado vai saber disso? Estou convivendo com ela. Bom dia, bom dia. Será que ela vai saber disso? Será que ela vai conhecer o Antônio antes, durante e depois? Agora, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, os meus patrões, os meus funcionários, os meus clientes, os meus amigos. Gente, quanto mais próximo o ciclo de relacionamento, mais impacto vai haver. Porque a gente tem muita intimidade, logo a gente tem muita liberdade de se expressar com muita veemência. Lembra do exemplo do combustível? Se fosse um motorista de Uber, será que eu iria me posicionar com ele? Será que eu iria dizer para ele colocar ou não combustível A ou B? Ou será que se ainda assim eu me posicionasse, eu iria tentar convencê-lo de alguma coisa? Então é claro que isso vai diminuindo, né, ao longo ao nível que a gente vai diminuindo essa intimidade. Mas se for com essas pessoas próximas, aí sim o impacto é muito grande. Eu até coloquei duas perguntas juntas aqui, que eu acho que faz sentido respondê-las assim. Onde eu posso aplicar o Enneagrama? Olha como é que está casado uma coisa com a outra. Tanto no lado pessoal e profissional. Por que sempre eu faço isso? Tem gente que, graças a Deus, já está entendendo que não dá para separar o pessoal do profissional, né? Mas tem muita gente que ainda acha que dá para separar. Como se houvesse o Antônio aqui nessa live no âmbito profissional, com todas as suas características, e quando eu chegasse em casa, eu fosse outro Antônio, com as características necessárias para estar no âmbito pessoal. Eu acredito que para muita gente hoje
tem se tornado muito óbvio. Antigamente, há cerca aí de 50 anos, era uma coisa meio incogitável a gente levar o problema para o trabalho. A gente podia levar o problema do trabalho para casa, aí que se lasque lá quem estivesse levando. Mas o problema de casa para o trabalho, não, isso não pode interferir no seu dia a dia. Gente, não é uma questão de poder, não é uma questão de escolher. Se fosse assim, provavelmente os bons profissionais escolheriam não levar os conflitos do lado pessoal para o profissional. Poxa, eu sou um bom profissional, então eu vou manter esse nível e aqui no meu ambiente de trabalho eu vou continuar dentro do que a formalidade pede. Mas ele é um bom profissional e ele ainda não consegue. Ah, mas é porque ele não tem inteligência emocional. Pois é, não é só querer, não é só simplesmente separar, fechar uma porta e abrir a outra do trabalho. É muito mais profundo do que isso. Então sim, o Enneagrama atua, vamos ir ser redundante, no lado pessoal e no profissional. E olha que interessante, no autoconhecimento, e aí lógico, né, isso vai envolver qualquer área da sua vida, mas no autoconhecimento, desenvolvimento, crescimento pessoal, nos relacionamentos afetivos e interpessoais. Aonde que a gente tem relacionamento? Eu falo isso, né? Eu dou esse depoimento do Antônio lá das antigas, que tinha uma crença que achava que era muito mais interessante trabalhar sozinho, sem contato com pessoas. Eu trabalhava com gente o dia inteiro. Como assim? Que crença que é essa? De onde que eu tirava isso? E achava que era muito mais fácil, achava que era assim que eu iria produzir mais, trazer mais resultados para o negócio. E estava redondamente errado. Claro, eu trabalhava com gente o tempo todo. E se alguém tiver um exemplo aí de alguém que trabalha sozinho, se não tem contato com ninguém, manda aí, que eu estou curioso para saber quem que é essa pessoa. O que essa pessoa faz, o que essa pessoa produz, que não tem contato com ninguém? Eu não conheço. Inevitavelmente a gente vai ter. E aí, entra então, né, no âmbito também interpessoal. Na educação de crianças, adolescentes, adultos. Ah, mas de criança, Antônio, é claro que para criança e adolescente ali até os 12, 13 anos, não é esse Enneagrama que a gente está acostumado aqui, não é esse formato. É claro que precisa aí de uma maturidade, pelo menos aí 14, 15 anos para frente, para entrar no Enneagrama, como a gente fornece enquanto 11 treinamentos hoje. Mas o Enneagrama para crianças, para pais, né, para adolescentes, é possível sim, tem muita escola usando, aliás, poucas escolas usando, no caso no âmbito aí para crianças, mas já tem algumas dando resultado. Claro que é todo o corpo da escola, os professores, os coordenadores, né, os pais principalmente, para chegar no nível da criança. E aí depois, para trabalhar com a criança, é de um jeito completamente diferente. Adultos, muita gente está cansada de ver como que a gente aplica isso, né? Mas falando do lado de desenvolvimento acadêmico, nas faculdades, tem muita faculdade já usando Enneagrama, na sua grade curricular mesmo, para desenvolvimento, para como ser um profissional X, para como atuar na área da saúde Y, e por aí vai. Em vários cursos, em várias faculdades a nível mundial. A gente tem faculdades aí, tanto nos Estados Unidos quanto Europa, e por aí vai, que vai nos ajudar então a trazer essas possibilidades de conhecimento mais científico dessa aplicação da ferramenta. Cursos de curta duração é o que a gente está vendo aí no dia a dia, né? Na liderança, na gestão de pessoas, no RH, recrutamento e seleção, orientação profissional, feedback, comunicação, motivação, dentro da empresa, não tem área que não se aplique o Enneagrama, se quiser realmente ter os resultados que ele propõe. Em terapias, né, terapias como complemento de algumas terapias, ou que seja pelo Enneagrama por si só, uma terapia pela luz do Enneagrama, assim como eu faço de forma individual também, mas individual, em grupo, em pequenas equipes, em família, enfim, como terapia. E no lado espiritual, muita gente surpreende, né, quando vai fazer as pesquisas aí, e encontram fontes de referência de pessoas ligadas à religião. Então tem padres, tem pastores, tem pessoas, tem líderes espirituais, né,
também trabalhando muito com o Enneagrama, porque é mais uma ferramenta que vai nos ajudar, como eu disse, primeiro nos entender, saber como que eu funciono, quais são os meus mecanismos, aonde que eu tenho muita habilidade, que às vezes eu perceba que seja uma habilidade muito comum, muito natural, e os calcanhares de Aquiles, que eu brinco, né, que são as nossas cascas de banana, os nossos grandes desafios. Então eu preciso me conhecer para eu conseguir dar um passo adiante. E logicamente, depois disso, ter a possibilidade de liderar também o lado aí, enquanto líder religioso, os fiéis, né? Os irmãos e por aí vai, a comunidade da igreja. Porque são muitas pessoas, cada um com uma questão, e o Enneagrama vem para ajudar essas pessoas também. E é óbvio, não só os líderes, né? Todas as pessoas ali que queiram se descobrir, se entender e naturalmente ter melhores relacionamentos também nesse âmbito. Tem mais uma pergunta aqui. Antônio, você fala que às vezes nós podemos usar o Enneagrama dentro de módulos avançados. Me fale mais sobre isso. Os módulos avançados, como o Enneagrama é muito extenso, a gente consegue trabalhando o Enneagrama com outras ferramentas ou em outras áreas correlatas. Então, por exemplo, meditação. A meditação por si só é uma técnica maravilhosa, que te deixa num estado de presença, um estado de espírito muito mais centrado consigo, de relaxamento, de respiração e por aí vai. Então a gente pode trabalhar Enneagrama e meditação, Enneagrama e padrões respiratórios, Enneagrama e liderança, Enneagrama para pais e filhos, educadores, como eu disse, professores, biodança, danças circulares, homeopatia. Quem assistiu aquela live lá comigo, né, e o José Rodrigues Correia, um doutor que trabalha com homeopatia, e dentre as ferramentas que ele utiliza também o Enneagrama, fitoterapia, que é essa área aí, né, constelações familiares, astrofísica, física quântica, renascimento, enfim, uma série de outras ferramentas que podem nos ajudar a também, junto com o Enneagrama, a crescer, a se desenvolver, mas a maioria delas aqui, como eu disse, trazendo também para essa coluna central do autoconhecimento. Antônio, o tipo 6 se confunde com o tipo 1, por quê? Sim, quem já fez o Enneagrama sabe, né, como que há essa confusão. Eu falei no início, né, são 9 tipos, mas quando a gente vai acrescentando aí as outras possibilidades, a quantidade de arquétipo vai aumentando cada vez mais. Então a gente passa de 9 para 18, para 54, para 108 e o negócio vai crescendo. Então, de uma forma muito rasa, falando só dos 9, ou vamos colocar aí os 27, quando a gente coloca aí os instintos, aí a gente começa a ter uma clareza, um entendimento maior de por que é tão difícil identificar o tipo de uma outra pessoa. Por isso que a gente não trabalha com testes. É muito raso o resultado de um teste para apontar com precisão qual que é o tipo da pessoa. É a pessoa que tem que se descobrir. E uma das confusões que sempre ocorrem, né, sempre traz uma dúvida ali, se eu sou o tipo X ou Y, é entre o 1 e o 6. Especificamente, o 1, autopreservação, e o 6, social. Então eu vou entrar aqui numa vertente um pouco mais técnica, para quem não conhece o Enneagrama, mas fica comigo que você vai entender o raciocínio, mesmo se você nunca tenha ouvido falar no Enneagrama, tá? Todos os dois, olha que interessante que eu escrevi aqui. Sim, pois ambos buscam cumprir rigidamente as regras, os combinados, as normas, todos os dois, tanto o 6 quanto o 1. Então tudo que eu vou falar aqui, é difícil da gente saber se a gente está falando de um e de outro, porque são características que ambos vão seguir. Então eles vão seguir as normas, as regras, os combinados, são fiéis à execução dos processos. Eu vi que o pessoal da Vitalela entrou aí, né? Coloca um projeto na mão de um tipo 6 ou de um tipo 1 para executar. Ele não vai sair da linha. Chega a errar porque não quis sair da linha. E com o argumento de, olha, eu segui o projeto. Está escrito, mandou pendurar uma lâmpada na janela, eu pendurei. Era isso que estava falando. Chega a ser rígido nesse nível, se deixar. Claro que eu estou exagerando, né, gente? É óbvio, mas
O combinado é combinado. Então, numa situação muito absurda, um tipo 1 ou um tipo 6 vão entrar em contato com o engenheiro, por exemplo, e vão questionar, olha, eu estou vendo aqui que o projeto está assim, parece que o projeto está errado. Agora, se você autorizar, vou executar cegamente. É claro que não é isso que a gente está querendo. Mas o tipo 6 e o tipo 1, se a gente pedir, olha, vai lá na padaria e compra um refrigerante para mim. E às vezes você deu esse comando aí, meio distraído. E você queria era água, na verdade, pediu refrigerante porque sabe-se lá por que você confundiu na hora. O tipo 6, sabendo que você nem toma refrigerante, o tipo 1, sabendo que você nunca tomou, ele traz o refrigerante. Pediu para trazer, eu trago. Então não vai questionar. Agora, o contrário é verdadeiro. Vai lá e busca alguma coisa para eu tomar. Não, alguma coisa não. Lá tem óleo diesel, gasolina, álcool, água. Não, tem que me falar o que você precisa. Eu tenho dificuldade de não ter orientações precisas para poder seguir. Procuram seguir as orientações rigidamente e, quando precisam improvisar, sair fora da linha, sentem-se desconfortáveis e irritados. Então, todos os dois vão ficar meio que pé da vida com essa situação aí, meio difícil de resolver. Tinha que ir comprar tal produto, meu telefone acabou a bateria, e agora eu não sei qual decisão que eu tomo. Se eu compro, se eu não compro, se eu volto lá e pergunto se eu posso comprar a opção B, tem essa dificuldade, e isso irrita todos os dois. Então, por isso que todos os dois se confundem nessas características aí, parecidas entre eles. Oi, amor, seja bem-vinda. Olha que interessante, parece que eu vou falar a mesma frase de trás para frente. Olha só. O 6 tem medo de errar e pensa que vai acontecer uma tragédia em decorrência da sua falha. Já o tipo 1 fica com raiva quando erra e acredita que perderá sua credibilidade e seu valor em decorrência dessa falha. Está vendo? O que a gente sempre fala? O que diferencia um tipo do outro na nossa auto-identificação, na nossa autoanálise? É a motivação. O que motiva o tipo 1, por exemplo, e o tipo 6? São motivações diferentes. As características, os comportamentos, às vezes são muito próximos, são muito similares. Mas o porquê que aquela pessoa está tomando aquela decisão é o que define qual tipo que ela é no final das contas. Percebam? Então, por exemplo, aliás, eu já falei aqui, né? São várias características que todos dois vão fazer igualmente. Vão seguir o projeto, o combinado, vão ser rígidos ali. Eu falo que os dois não vê cara crachá, né? O dono da empresa vai passar na catraca eletrônica, está sem o crachá, ele fala, eu sou o porteiro contratado e eu não posso deixar ninguém entrar sem crachá. A orientação que eu recebi hoje de manhã no meu treinamento introdutório foi essa. E aí o dono da empresa tenta argumentar, poxa, mas eu sou o proprietário dessa empresa, muito prazer, meu nome é fulano, deixa eu entrar. E ele fala, só um minuto, senhor, não te conheço, tem que seguir o nosso combinado. Quem olha, pô, esse cara é muito rígido, que isso? Ele não poderia ter feito isso com o dono da empresa, ele vai ser demitido. O combinado foi esse, não foi o contrário. Então ele vai seguir do jeito que tiver que seguir. E aí, claro, depois ele vai se desculpar. Se for o tipo 1, por exemplo, ele vai ficar todo culposo, constrangido. Meu Deus, eu barrei o dono da empresa, eu não poderia ter errado dessa maneira, e agora? O tipo 6... Meu Deus, eu barrei o dono da empresa, e agora? Alguma coisa vai acontecer comigo. Se esse telefone tocar nos próximos 2 minutos, vai ser o RH me chamando para me demitir. É mais ou menos assim. Então, alguma coisa vai acontecer em decorrência do meu erro. Já o tipo 1, ele vai ficar muito irritado e vai se sentir menor, menos valorizado, porque falhou de forma absurda. Embora, às vezes, o dono da empresa falou, ok, gostei de você, viu? Você seguiu o nosso combinado e é assim mesmo, obrigado, seja muito bem-vindo à nossa empresa. E ele vai achar que o cara nem vai ouvir esse feedback positivo, não, que nada. Esse cara vai me mandar embora daqui a pouco. Seja bem-vinda, Ângela. Ontem me perguntaram quais são as flechas do tipo 3. Gente, assim como todos os números, né, todos os 9... nós temos 2 flechas, que a gente chama de flechas. Na verdade, são caminhos de crescimento que o Enneagrama,
para quem não conhece o símbolo, é mais ou menos assim, né? Ele tem várias possibilidades. Então, tem algumas ligações diretas. Então, esse ponto aqui tem uma ligação direta com esse ponto, que tem ligação direta com esse, e por aí vai. Então, essas ligações diretas, a gente chama de flechas. Parece que minha bateria está acabando, deixa eu desconectar e conectar de novo aqui. A gente chama de flechas. E todos os 9 têm 2 flechas. As flechas de ponto de energização e ponto de estresse. São coisas que naturalmente acontecem conosco no dia a dia. Quem é que não se estressa por aí? E quem é que não se sente bem, tranquilo, satisfeito, sabe-se lá o quê? Então, no caso do tipo 3, quando ele estressa, o ponto de desintegração, o que é desintegrar? É desmanchar, é diminuir, né? No caso do 3, é o ponto 9. Então, o tipo 3 é como se ele saísse em caminhada. Por isso que a gente fala de mapa, né? Mapa do autoconhecimento. É como se ele caminhasse, então, do ponto 3 ao ponto 9. E chegando no ponto 9, ele entra justamente o tipo 3 que está tão acelerado, tão focado no objetivo, tão determinado em ultrapassar, destruir qualquer meta, passar por cima de qualquer obstáculo para atingir o combinado, o que ele quer, o que ele almeja, ele vai para o ponto 9. E aí ele entra numa de reclusão, de eu vou me afastar, eu vou diminuir a minha energia, e às vezes diminuir de um jeito muito drástico. Aquela pessoa às vezes muito acelerada, muito dinâmica, muito determinada, entra literalmente para dentro de um quarto, deita numa cama, eu vou ficar ali algumas horas, e claro, né, dependendo do nível de estresse, isso pode durar aí alguns dias, que eu vou ficar ali, como se eu estivesse tranquilo, como se fosse o tipo 9, como se eu estivesse tranquilo, calmo, deixa a vida passar, depois eu resolvo isso, de tanto estresse que ele atingiu. O ponto foi muito grande e agora eu já não tenho as respostas para seguir, então eu preciso me afastar nesse momento. Só que isso num ponto de estresse, não é raciocinando, é a fuga que ele consegue ter para poder então entrar nesse padrão de menos velocidade, porque entrou num ritmo ali que estava perdendo o controle. Quando o tipo 3, agora volta lá para o ponto 3, né? Quando o tipo 3 está muito bem, está muito tranquilo, está muito satisfeito, quando ele está integrado, quando ele está agindo de forma sistêmica, e aí ele vai então para o ponto 6. No ponto 6, ele consegue enxergar com uma visão de helicóptero, de uma forma um pouco mais distante. Então ele olha para um objetivo, e às vezes ele pensa, olha, às vezes isso não vai dar certo. Às vezes, se eu fizer assim, vai ser melhor. Em vez de eu ir lá agora, eu vou ir no final da tarde, ou quem sabe amanhã. Então ele entra numa de se permitir se questionar. Porque no 3 ele tem certeza que vai dar certo. E se ele chegar e falhar, ele vai falar que foi um ponto positivo, um jeito diferente que ele aprendeu de não fazer. Mas ele não vai falar que ele errou. No ponto 6 ele se permite ter aí essas dúvidas. Eu me permito então entrar numa de me questionar e de uma forma muito mais inteira, muito mais tranquila, com uma velocidade mais baixa do que ele está habituado. É como se o tipo 3 andasse a 120 km por hora. Não é que ele vai andar a 30 no ponto 6, mas ele vai para uma velocidade de cruzeiro mais ideal. Vamos colocar aí uns 80 por hora? Será que está bom? Uns 70. Mas para quem estava a 120, entrando nas curvas com tudo, é melhor andar ali a 70, 80. Está com um pouco mais de prudência. E ele vai chegar a alguns minutos de diferença de quem está acelerando tanto daquele jeito. Perceba? Então, ele sai de um ponto muito acelerado e quase que se trava. Aliás, ele estaciona no ponto 9. E no tipo 6, ele vai numa velocidade mais ideal de acordo com aquela rodovia. Perceba então que ele vai agindo com mais prudência e tendo então uma felicidade, uma energização interna muito maior. O problema é que no dia a dia, no piloto automático, a crença raiz dele, principal dele, é
no ponto 3. E se ele não tiver muita consciência, ele volta a andar a 120 e passar por cima de tudo e achar que é um robô para continuar acelerado, muito acelerado, colocando o trabalho sempre em primeiro lugar. Acho que está respondido, né? Para quem me perguntou ontem aí, se não estiver aqui nessa live, depois eu mando aí no particular. Falei que eu ia responder hoje especificamente sobre isso, né? Gente, é isso então. Live de perguntas e respostas, curtinha, mas cheia aí de esclarecimentos para quem está nos acompanhando aí, tem aí alguma dúvida. Continue nos mandando aí, que seja via direct, WhatsApp, enfim, o canal que você me conhece aí, que você tem mais a liberdade para acessar, que eu estou à disposição para te responder assim que possível, ok? Grande abraço, a gente vai se falando, até mais, tchau, tchau.